número 136. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 136. Este salmo tem uma curiosidade muito grande. Ele tem uma repetição gostosa, tremenda, que enfatiza a realidade das ações preciosas de Deus. Ele diz: porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele faz essa repetição. Eu acho isto muito bonito, porque ele está enfatizando a maneira como Deus age. A nossa palavra de hoje à noite é a sublimidade das manifestações de Deus. A sublimidade das manifestações de Deus. Poderíamos simplificar dizendo a sublime manifestação de Deus. Salmo 136. Você vai me acompanhar e nós vamos explicando o salmo bem direitinho, para que todos possamos hoje à noite viver esta grande realidade deste salmo maravilhoso, lindíssimo, que ficam aqui as suas lições preciosas. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E os irmãos dizem comigo: porque a sua misericórdia dura para sempre. Vou repetir: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Este salmo, meus queridos irmãos, foi cantado no templo de Salomão. Segundo está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 3 a 6. E foi cantado também pelos exércitos do rei Josafá. Ele foi cantado no templo de Salomão e também cantado pelos exércitos do rei Josafá, quando prevaleciam no deserto de Tecoa. Os irmãos imaginem que coisa linda, um exército todo cantando este salmo. Um coro extraordinariamente assumindo todos os lugares onde as montanhas cobriam. Lá estavam os exércitos de Josafá cantando este belo salmo. E a gente diz: que imagem preciosa. A gente chega na igreja e canta que aqui é pouca gente. Nós temos pouco mais de 1000 pessoas nos domingos aqui ocupando esses lugares. E os irmãos imaginem que todos os exércitos de Josafá estavam lá no Tecoa cantando esta música, abençoando os ouvidos e o coração de todo o povo de Israel depois de grandes vitórias de Deus. Historiadores dizem, meus queridos irmãos, que quando o imperador Constantino governava, um certo homem foi atacado à noite em sua igreja, um certo servo de Deus, em Alexandria, foi atacado por Ciriano e suas tropas, e muitos foram feridos e assassinados. Quando a gente ouve essa história, o que era que eles estavam fazendo? Estavam exatamente diante de Deus, fazendo a leitura do Salmo 136. Era o bispo de Alexandria. Quando nós olhamos para o Salmo, então nós vemos que este homem sentou-se calmo em sua cadeira enquanto havia invasão na igreja e ordenou ao seu diácono que ele, na verdade, simplesmente pudesse ver a grandeza da misericórdia de Deus. Como que dizendo: estamos sendo atacados,
mas estamos vivendo um momento da misericórdia de Deus. Como é que a gente vai entender facilmente isto? Meus irmãos, só a presença de Deus, só a ação gloriosa do Espírito Santo na vida dos seus servos, na vida do seu povo, é que nos leva a termos de fato esta grande visão daquilo que estava acontecendo. Era sombrio, mas este homem senta-se na sua cadeira, diz ao seu diácono: não se desespere, nós estamos vivendo debaixo da misericórdia de Deus. A invasão de um templo, certamente lá estavam aqueles que sofreram determinadas coisas físicas, mas eles estavam lembrando da misericórdia de Deus. E era este salmo que estava sendo lido e confortavelmente recebido e confortantemente colocado na mente e do coração daqueles que estavam vivendo aquele momento em que eles estavam sendo atacados. E agora, o que é que nós vamos, meus queridos irmãos, ver aí? É que se repete esta expressão: porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele estava dizendo: não revidem, não peçam que Deus dê o pago a esta gente, mas citem com fervor que a misericórdia de Deus dura para sempre. Aleluia. Muitas doçuras, meus queridos irmãos, estão na palavra de Deus. É o que eu estou lendo aqui. Mas a palavra misericórdia, bem me parece que é uma das mais preciosas, em que mais universaliza a bondade de Deus. Você ouve perdão e é uma palavra que enche o coração. Você ouve bondade, é uma palavra que enche o coração. Mas quando você ouve a palavra misericórdia, você vê exatamente a mão de Deus sendo estendida no momento mais cruento em que os homens rebeldes estão se colocando em rejeição ao nome precioso do Deus Criador. Quando nós olhamos para a palavra misericórdia, a gente encontra que esta palavra me parece que é a mais doce de toda a Escritura. Isto porque, meus queridos irmãos, sobre a qual Deus contou com, na verdade, a expressão do salmista Davi neste texto, 26 vezes falando sobre a misericórdia de Deus, cantando em sua harpa. Estava vendo Ademir tocando aí, cantando este hino, falando sobre a bondade de Deus. Eu estava me lembrando exatamente do texto que eu li, e era assim que Davi estava expressando a sua alegria no Senhor, tocando sua harpa. E a palavra principal daquela oportunidade era que Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. 26 vezes ele repete esta expressão no salmo que nós lemos. O seu primeiro versículo, e vamos ler alguns para que os irmãos se contextualizem nele. Vamos aqui. A misericórdia, meus queridos irmãos, nunca foi um elemento seco. A misericórdia sempre foi recheada de muita bênção, de muita chuva de graça, de alegria, de complacência de Deus. A palavra não é solta, a palavra, meus queridos irmãos, universaliza tudo aquilo que nós como pecadores somos e estamos diante dela para mostrar como Deus manifesta a sublimidade da sua excelência.
Agora vamos aí com a sua Bíblia aberta, porque você vai ver comigo como a gente pode interpretar esse texto de uma maneira mais presente e mais fácil para a gente glorificar a Deus. Ele começa dizendo assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o que é que o texto está dizendo? A misericórdia de Deus é imputada sobre os homens porque Ele é bom. Porque se Deus não fosse bom, diante do pecado do homem, diante dos grandes desafios, diante das grandes maldades, diante de tudo aquilo que o homem realiza, ele seria simplesmente condenado. Mas a Bíblia diz: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. E ainda mais, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você já prestou atenção que nós não temos na nossa matemática quantos anos já se passaram desde Adão até hoje? Nós não temos nenhum registro. Por mais que, meus queridos irmãos, a gente vá atrás, mas não temos nenhum registro de quantos anos, de quantos dias se passaram lá de Adão para hoje. No mesmo dia que Adão pecou, a misericórdia de Deus foi apresentada a ele, dizendo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Lá estava a misericórdia do Senhor sendo direcionada aos ouvidos, ao coração e à alma daquele homem, que apesar de ter sido destituído da glória e da graça de Deus, o Senhor está dizendo que a sua misericórdia haveria de restaurá-lo. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, ao Deus de quem? Dos deuses. Aí a gente glorifica a Deus como cristãos que somos, por saber de uma coisa tremenda. Quando o salmista diz: rendam graças ao Senhor, porque Deus está acima de todos os deuses. Quantos deuses os homens constroem cada dia? Na mente, na parede, na praça, na igreja, na rua, nos lugares de destaque da cidade, nos grandes monumentos, lá estão os deuses. Mas o salmista diz assim: Deus é o Deus dos deuses. Ele está acima. Isto quer dizer que o comando é dele. Tudo aquilo que é na verdade elemento de ordem sai dele. É ele quem na verdade tem a supremacia. E isto, meus irmãos, alegra o coração da igreja. A gente pode dizer: porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos os deuses vão passando e ele fica, sabe por quê? Porque ele é o Criador e é o único Deus que na verdade é misericordioso. Os outros têm cara de bondade, mas não salvam ninguém, porque não são misericordiosos. Aí o salmista diz assim: rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que é que nós temos aqui? É o único que na verdade, meus queridos irmãos, tem o poder. Os outros são citados, mas ele é o único que tem poder. Aleluia! O que era então que nós encontramos no versículo 3? Rendei graças ao Senhor de quem? Dos senhores. O mundo está cheio de comandos. O mundo está cheio de coroas. O mundo está cheio de anéis, de títulos. Mas o Deus do céu é o Senhor de todos os senhores. Por isso a gente pode render graças a Ele. Você tem motivo para louvar.
E o texto está dizendo: rendam graças ao Senhor, porque Ele é o Senhor de todos os senhores. E ainda mais, porque a sua misericórdia dura para sempre. Apesar de todos os senhores terem comando, mesmo assim, Ele ainda deixa estes senhores nos seus comandos. Aqui e acolá um morre, outro substitui, alguns simplesmente são às vezes destituídos, porque os senhores do mundo hoje vivem sobre a observação do próprio mundo. Mas não há ninguém que viva observando o comando de Deus, porque Ele é quem manda em si mesmo e em todos os senhores do mundo. As grandes reuniões que os governantes fazem, meus queridos irmãos, no mundo é para definir determinadas coisas. Eles assinam tratados, fazem e acontece. Mas quantas vezes eles rasgam esses tratados? Quantas vezes eles não cumprem o que assinam? Agora, quando você olha para o Senhor dos Senhores, tudo o que Ele faz é exato, Ele não muda. Ele não se deixa absolutamente ser, meus queridos irmãos, aquele que muda. Deus simplesmente transcende, Ele passa aquilo que é bom para nós, mas Ele não muda absolutamente em nada. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Mas diz o verso 4, que Ele é o único que faz o quê? Opera maravilhas. Quando a gente olha para o mundo de hoje, político, a gente vê, meus queridos irmãos, os grandes tratados e os grandes também assustados, porque os pequenos estão se organizando, os pequenos estão pintando e bordando por aí, e os grandes vão atrás simplesmente de projeções para ficarem no lugar. Ele, Deus, não é assim. O trono dele não muda. A autoridade dele não muda. Ele é absoluto. Por isso que a palavra diz que ele opera maravilhas e é absoluto. Verso 5 diz que Ele é o único Criador, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diz, aquele que com entendimento fez os céus. Isto quer dizer, meus queridos irmãos, que nenhuma mente humana, nenhum computador e nenhuma mente humana faria esta coisa tão preciosa que é um mundo tão organizado como é. A gente olha para a obra da criação, tem tanta coisa que a gente ainda não sabe. Tanta coisa, não é? Tem tantos bichinhos aí vivendo na terra que os microscópios ainda não foram atrás. E tudo isso foi feito por quem? Por quem sabe de tudo, sabe absolutamente de tudo. E o que é que o texto está dizendo? Ele é o único Deus Criador. O texto vai do verso de número 6 até o verso 9, falando exatamente da criação de Deus. Diz o verso 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque é a sua misericórdia para sempre, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Do verso de número 6 ao 9, está falando sobre as obras da criação de Deus. E Ele fez isto, sabe por quê? Porque Ele poria aqui na terra alguém para ser beneficiado pela sua criação. Porque a sua misericórdia
aleluia, dura para sempre. Imagine, pois, se a gente não tivesse o sol e a lua. Imagine, pois, se a gente não tivesse a organização dos planetas. Imagine se nós não tivéssemos estações do ano. Aqui e acolá, o nosso Nordeste fica seco. Os nossos mananciais ficam torrando. Mas Deus manda chuva de novo. Dentro de poucas horas, tudo fica verde. Pássaros começam a cantar. Peixes aparecem, a gente não sabe de onde. E a gente só pode dizer, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Eu estava, meus queridos irmãos, vendo uma das TVs que é canal que vende a programação, ou fechado, como queiram. Eu estava vendo um peixe que ele está no açude, o açude seca, ele fica jogado dentro da lama, fica tudo seco e ele passa mais de 90 dias vivo sem um pingo d'água no lugar. E quando chove, ele começa a estribuchar de novo, fica ali preso no meio do barro, e a gente não sabe como aquele peixe vive, porque ele começa mais uma vez a se balançar e vai embora. Aí a gente olha para o nosso Nordeste sofrido, aí ver como Deus, meus queridos irmãos, é tão misericordioso que deixa o nosso açude quase cheio. A gente estava andando com a latinha, na mão, procurando água por aí, comprando caro, esperando os carros pipas, e de repente Deus manda chuva. E manda para os maus e para os bons. Ele não manda só para os bons, ele manda para os maus também. Sabe por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas nós vamos um pouco mais. O verso de número 10 diz que ele feriu o Egito. E sabe por que ele feriu o Egito? Porque lá dentro tinha crentes. Ele feriu o Egito para defender seu povo. Ele feriu o Egito para mostrar a Faraó que o poder não era dele, de Faraó. Ele, Deus, era quem na verdade mandava em todos os lugares. Quando o rei está dizendo, o povo não sai, Deus manda Moisés dizendo, volta lá. E diz a ele que é para realmente deixar o povo ir. Esse povo que passou um tempão, mais de 400 anos, vivendo, meus queridos irmãos, longe de sua terra. Agora Deus está avisando, vocês vão sair daqui e vão para uma terra que mana leite e mel. Imagine isso. Que notícia boa. Quando a gente ouve as boas notícias, a gente se reanima. Quando a gente ouve boas notícias, a gente se fortalece, a gente toma fôlego. Quando Deus disse ao povo de Israel, eu vou ferir o Egito, eu vou na verdade vencer Faraó, não existe lá nenhum poder que eu não possa vencer, que eu não possa destituir. Deus foi tão severo que pegou o exército e mandou exatamente água e afogou todo mundo lá. Em detrimento de quê? Da sua misericórdia para com Israel. Deus muitas vezes faz cada coisa por aí, simplesmente para proteger um servo dele. E a gente diz, eu não sei como isso aconteceu. Não adianta a gente ir, meus queridos irmãos, bisbilhotar isto. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Vamos para o versículo de número 13. Porque dos versos 10 a 12, ele está falando a maneira como ele agiu no Egito, por causa da sua misericórdia. O verso 13 diz, aquele que separou o mar vermelho.
Aí a gente diz assim: como é que isso aconteceu? Meus irmãos, o texto diz que Deus fez soprar ali. E eu imagino a maneira como todo mundo estava assistindo aquela cena. Você viu o que foi que aconteceu em Beirute? Material químico explodiu lá e sacudiu tudo. E tanta gente ao redor do mundo inteiro ficaram assistindo aquela cena. Agora você imagine cena de destruição. E agora Deus está abrindo os olhos dos israelitas para verem a cena da libertação. A cena do livramento. Sopra o vento, as águas se separam, eles ficam pasmos e Moisés diz: vamos embora, porque a ordem de Deus é marchar e ir para o outro lado, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu não me canso, meus queridos irmãos, de entender, de ver que a misericórdia preciosa de Deus é o elemento que mais concentra na vida do crente tudo aquilo que ele espera e acredita de Deus. Tudo. Mas por fim, vamos vencer o salmo, né? Então, a partir do verso de número 16, do verso 13, aquele que separou as águas tem os versos 14 e 15. E no verso 16 diz que conduziu o povo no deserto, diz no verso 15, 16 e o verso 17. O que é que diz o texto? Vamos ler? Versos 16 e 17 diz assim: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem ia enfrentando Israel ia ficando pelo caminho. O povo não tem arma. O povo, meus queridos irmãos, está cansado. O povo está caminhando diariamente, constantemente no deserto, enfrentando uma infinidade de dificuldades, e aqueles que estão lá para eliminar o povo de Israel vão ficando no deserto. Tudo isso era porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 18. Tirou a vida de quem? De reis famosos. E a gente diz assim: por que Deus fez isto? Para livrar, meus irmãos, um povo que certamente estava sendo desprezado pelos reis famosos. Um povo que dizia: a gente vai acabar com eles. Um povo que dizia: essa história vai terminar aqui. Mas Deus levantava a sua mão e fazia com que os grandes reis ficassem para trás, fossem desterrados, a história deles terminasse ali, porque eles estavam metendo o dedo no povo de Deus. E Deus está dizendo ao seu povo: confiem, porque a minha misericórdia dura para sempre. Verso de número 19 até o 24. A Bíblia está dizendo nesses versos que Deus deu herança a quem? A Israel. É um povo que sai, meus queridos irmãos, e quando chega lá na frente, eles encontram o que? Jericó. Na frente deles tem duas vozes poderosas, Josué e Caleb, que começam então a convocá-los e distribuir a terra com eles. E a Bíblia diz que a filha de um destes homens passou então, a filha de Etinael, passou então, meus queridos irmãos, a dizer o seguinte: pai, o Senhor me deu uma terra improdutiva. Eu acabo de casar com esse moço. Aí ele volta e diz assim: eu vou lhe dar uma terra que tem água abundante.
Sabe o que era isso? Era que a promessa de Deus não prometia miséria, a promessa de Deus prometia leite e mel. Dizem os versículos 19 a 24. No versículo de número 25, ele faz o quê? Dá alimento a toda a carne. Agora, meus queridos irmãos, a sua misericórdia é tão grande que ele dá alimento até aos ímpios. Alimento a toda a carne. Tem gente no mundo, ele está aí dando as coisas. Ele está aí fazendo com que, mesmo que eles não o tenham como Deus, mesmo assim ele diz: eu faço aquilo que me apraz. É meu, é meu, é meu. A terra é do Senhor. Então ele faz com que as coisas aconteçam. Você não vê no mundo árabe quantos poços de petróleo existem? Aquilo ali produz o quê? Dinheiro. O dinheiro faz o quê? Compra alimento, compra tudo. Os homens não reconhecem isto, mas Deus está fazendo assim, sabe por quê? Porque a terra é dele, e um dia, em tudo isso que está aí, que os homens se apossaram, que até não reconhecem que é Deus, ele diz o seguinte: a minha misericórdia será imputada sobre o meu povo chamado igreja, eu vou levá-los para o céu, e aqueles que aqui ficarem, certamente vão perder tudo, porque eu vou aniquilar. Sabe para quem sobra a misericórdia de Deus? Para a igreja. Para a igreja, que vai viver debaixo da misericórdia e será tirada da terra para ir para o céu por causa da misericórdia do Senhor. Verso 26. Tributai louvores ao Deus dos céus. Aí a gente, meus queridos irmãos, termina o salmo com um cântico mais forte, porque o salmo todo é um cântico. Todo este salmo é um cântico, e ele termina mais forte dizendo: tributai ao Deus dos céus toda a honra, toda a glória, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como é que nós vamos agora viver com este salmo? Vivendo assim como aqueles que entraram no templo de Salomão e cantaram o salmo. Vivendo como aqueles exércitos em que, meus queridos irmãos, lá no Tacoa, exaltaram a Deus cantando esta canção. Vivendo como aqueles que estavam no templo, estavam no templo enquanto invadido, e os exércitos que ali entraram, e o povo que ali entrou para amaldiçoar a igreja, ouviram uma voz de alegria, uma voz de paz dizendo: não temam, tributem a Deus honra e glória, mesmo que sejamos presos, mesmo que terminem a nossa vida aqui, o nosso dever é dizer: rendamos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fiquem de pé, meus amados irmãos.